O despertar é o fim de tudo ou um novo começo? Existe uma parte do despertar que ninguém mostra. Não está nos livros, não está nos vídeos e definitivamente não está nas frases bonitas sobre paz. É o dia seguinte. O dia em que as coisas que antes te prendiam simplesmente não prendem mais. As conversas agora parecem rasas, os ambientes parecem repetitivos e talvez até os seus antigos sonhos começam a perder o seu valor. E é aí que fica uma pergunta difícil de ignorar. O que acontece quando você já não quer mais o que o mundo oferece, mas ainda não faz ideia do que quer no lugar? O despertar para muitos é um caminho sem volta, é um caminho que muda tudo e é um caminho que nos leva para um lado mais solitário da vida. Eu confesso que eu passei por isso também, por muito tempo, fiquei caminhando sozinho, me sentindo bem dessa forma e eu acredito que essa é uma parte do processo. Estar sozinho, lidar com essa solidão. Mas também aprendi com o tempo que isso começa a nos incomodar. E um dos primeiros erros que a gente comete é tentar voltar para onde a gente estava pensando diferente. Isso acaba nos levando às mesmas pessoas de antes, só que tentando colocar para elas aquilo que a gente acha que é melhor. Só que as pessoas não estão interessadas nisso. O fato de você querer ter uma conversa mais profunda ou o fato de você pensar de uma forma diferente, para elas não vai fazer diferença. Aliás, você vai virar um cara chato. Então é natural que a gente comece a se afastar um pouco e comece a ficar mais a nossa, quieto. E essa parte, para mim, ela faz parte de uma limpeza. Ela faz parte de uma limpeza psíquica e faz parte também de uma limpeza social. A gente vai dar uma limpada em tudo que tem na nossa vida, né? E isso vem aos poucos, vai sendo trabalhado conforme a gente vai pensando nas coisas que acontecem na nossa vida, naquilo que a gente não tem mais interesse, a gente vai deixando para trás e vai se isolando numa solitude que a princípio é interessante e faz bem no momento. Talvez o que nos assusta não seja o mundo, mas o que ele deixou de nos provocar. Porque em algum momento a gente percebe que não consegue mais voltar ao que era antes. E é aí que mora um risco silencioso. Confundir esse afastamento com evolução, sem perceber quando ele começa a se transformar em abandono. A questão, pelo menos para mim, é que com o tempo essa solidão começa a incomodar. A gente começa a se sentir num vazio, assim. Eu passei por fases também onde a multidão me incomodava, né? E eu ainda estou me adaptando a isso, a estar em volta de pessoas, principalmente pessoas que são ainda aquelas que eu considero mergulhadas dentro da corrida dos ratos, dentro do sistema, né? Mergulhadas na Matrix. É muito difícil para mim conseguir lidar com essas pessoas, porque elas têm comportamentos que me incomodam. Só que aos poucos eu fui percebendo que eu não consigo ficar sozinho o tempo todo. Eu começo a sentir falta de trocar ideia, de bater papo, né? Eu gosto de uma vida social também, eu não sou uma pessoa ermitã, né? Mas a gente começa a sentir necessidade de ter pessoas mais conectadas com aquilo que a gente pensa. Então, quando eu comecei a viajar de Kombi, eu comecei a conhecer viajantes. E os viajantes, eles têm um modo de pensar diferente porque é mais desapegado. Viajantes que eu digo, né, dessa forma que eu gosto de viajar. São desapegados da vida, os objetivos de vida são outros, mais parecidos com o meu, embora não sejam todos iguais, mas são parecidos. E aos poucos eu fui percebendo que isso me fazia bem, estar com essas pessoas, conversar, trocar ideia, trocar conhecimento, trocar experiências. Foi muito legal de estar junto com eles, batendo esse papo, sabe? E fui percebendo também, com isso, que a nossa vida, ela pode ser mais sociável, mesmo depois que a gente dá essa acordada, né? Mesmo depois que a gente para de se interessar por essas coisas que para a maioria é interessante, mas que para nós não faz o menor sentido mais, a gente ainda consegue encontrar pessoas parecidas com a gente e que aceitem conversar, trocar ideia. E existem outros caminhos além desse aqui, sabe? Por exemplo, eu tenho feito também alguns retiros, algumas vivências, e aí você vai encontrando pessoas que também são parecidas com a gente nessa forma de pensar.
Mas também não adianta nada você se juntar com essas pessoas e não estar preparada para dividir, não estar preparada para ouvir e não estar preparada para assimilar novas informações, novas ideias. Então, eu acho que um dos exercícios mais necessários para esse segundo passo depois do seu despertar é você desenvolver a sua humildade, quebrar o teu ego. E existem muitas maneiras de você fazer isso de uma forma bem poderosa, e a gente pode falar isso em algum próximo vídeo. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, deixa aqui nos comentários como eu destruo o meu ego. E também desenvolver empatia, para que a gente possa interagir melhor com as pessoas. Então é humildade, quebra do ego e empatia. Para mim, esses 3 pontos foram fundamentais para eu dar o meu segundo passo nessa questão do despertar. Aos poucos, vamos percebendo que aquele vazio pode ser preenchido novamente, mas por algo que possa acrescentar, que possa somar ao que somos agora. Não é voltar para o antigo, e sim dar espaço para o novo. Um novo que nos levará muitas vezes ainda mais longe. Quando eu consegui fazer isso, eu comecei a conseguir conversar com as pessoas sem ficar julgando, pré-julgando e questionando. Eu acho que esse é um dos maiores erros da atualidade nas pessoas. Está muito fácil você pré-julgar, julgar e idealizar pessoas, né? Principalmente para a galera solteira, assim. Gente, vocês precisam parar de idealizar. Aquela pessoa idealizada por você, ela não existe. Então, toda vez que você se relacionar com uma pessoa nova, que você idealizou, vai ser uma decepção, porque ela não vai corresponder ao que você idealizou, entende? A gente precisa dar mais tempo ao tempo, essa empatia, dar essa humildade de conhecer as pessoas, dar uma abertura. Se ela é diferente de você, por que ela é diferente de você? Todo mundo vai ser diferente de você, meu amigo. A gente é uma singularidade nesse mundo. Todas as nossas histórias, todas as nossas convivências e experiências culminaram para trazer a gente para esse momento presente. E nunca a minha história ou a de ninguém vai ser igualzinha para que a gente chegue num momento tão parecido. A gente pode ser parecido em várias coisas, mas em outras coisas a gente pode discordar completamente e está tudo bem. A história da pessoa constrói aquilo que ela chegou no momento presente. Não cabe a mim transformar essa pessoa. Se ela for mudar, se ela quer se transformar, se ela quer ir para outro lado, vai ser porque ela quer, não porque você está forçando. Ainda mais pessoas que já passaram por esse momento que a gente está falando aqui, de despertar. Se ela chegou nesse momento, é porque realmente ela viveu muita coisa que fez com que ela despertasse, que ela acordasse e não quisesse mais pensar como o resto da massa pensa. Lidar com essa solidão no despertar, ela é necessária, ela faz parte. A gente precisa viver essa solitude para a gente conseguir encaixar as pecinhas que bagunçaram na nossa cabeça e entender para onde a gente vai. A questão é que depois a gente precisa esvaziar o templo, tirar todos os móveis velhos e colocar os novos móveis, colocar as novas ideias lá dentro numa casa limpa, num templo limpo. E esse templo limpo precisa estar aberto a novas experiências, precisa estar aberto a novas ideias e precisa estar aberto a um novo salto de consciência. Talvez nem todo vazio precise ser preenchido imediatamente. Talvez alguns existam justamente para abrir espaço para algo que ainda não tem nome. E talvez o que hoje parece ausência seja só um intervalo entre o que você deixou de ser e o que ainda não teve coragem de construir. A questão é, o que você ainda está buscando manter no seu antigo eu que te mantém preso no vazio do agora?